lugar eu vou me apresentar, né, um pouco mais, porque eu fiz uma formação médica tradicional, alopática, como a gente chama, né, em cirurgia geral, né, então fiz a formação, aí a gente acaba 6 anos de medicina, aí faz a primeira residência, que foi 2 anos de cirurgia geral, depois eu fiz 4 anos de cirurgia pediátrica, então são mais 6 anos. A gente acaba a medicina, na verdade, a gente começa a atuar na medicina já velho, né? Não tem jeito, eu vejo minhas residentes lá todos com 30 anos. Porque é uma formação grande. E eu tinha um interesse muito grande em ver o paciente como um todo. Por isso eu era um pouco esquisita, porque o cirurgião, então, ele é muito objetivo e muito especialista, né, dentro da área dele, e eu tinha um olhar um pouco diferente. Então, as enfermeiras já me conheciam, elas me davam a chave do ambulatório, porque elas sabiam que eu ia ficar lá até mais tarde, que eu não atendia no tempo que eles me disponibilizavam, que era 15 minutos para cada paciente. Então, eu não conseguia me ater àquilo, agora reduziram para 10. E eu continuo ultrapassando esse tempo, né? E aí, depois de um tempo, quando eu comecei a ver, eu trabalho em 2 hospitais públicos, né? E comecei a falar assim, a cirurgia em si, ela é um pouco desgastante, né? A gente fica em pé o dia inteiro, sem comer, ficando sendo cirúrgico o tempo todo, começa a ter dores, às vezes, já falei até com a Arthur, que de vez em quando eu vou precisar de uma acupuntura, porque a gente, ergonomicamente, não é uma profissão muito boa. E aí eu fiquei pensando, depois que porque eu vejo que as pessoas, tem alguns cirurgiões que ficam como cirurgiões até bem tarde, mas eu vejo muita gente que sai, né? E aí arruma uma outra área médica para fazer, para continuar, ou simplesmente se aposenta, vai viajar, vai fazer outras coisas. E eu tenho um impulso muito grande no sentido de tentar ajudar e curar. Falei, eu vou jogar todos esses anos de formação no lixo, né, e vou fazer outra coisa, né? Não dá, tem que ser alguma coisa relacionada, mas o quê, né? E aí uma amiga minha me chamou para fazer um retiro de uma semana, era visão ecológica de mundo, né, da educação da área. E lá tem profissionais de várias áreas e eu acabei ouvindo muitas coisas e acabei tirando uma carta no tarô lá dos anjos que dizia que, ó, a época para você mudar a sua área profissional é agora. Os anjos estão te iluminando, então é agora. E eu falei, gente, eu pensei nisso e, né, veio. E aí comecei a buscar e tinha um congresso de medicina antroposófica na minha cidade, né, lá no Rio, aqui no Rio, né, que nunca era aqui, sempre era em outros lugares, mas dessa vez foi aqui. E uma amiga falou, você está buscando uma área para você? A medicina antroposófica é a sua cara. Eu falei, medicina o quê? Antroposófica é a sua cara. Eu falei, vá lá ver, assistir. Eu falei, poxa, mas não dá, amanhã é o meu aniversário e eu tenho um ambulatório lotado. Eu não tenho como, de um dia para o outro, deixar de atender os pacientes. Eu vou para o hospital. Só que foi naquela época dos protestos, dos manifestos que estavam tendo. E no dia do meu aniversário era o dia do protesto da medicina, que foi todo mundo para o centro da cidade. Eu cheguei no trabalho para trabalhar, não, está tudo suspenso e vai todo mundo para o centro da cidade protestar. Eu falei, então vocês vão me desculpar, hoje é meu aniversário, eu posso escolher o que eu vou fazer. Eu vou para a Barra, para o congresso. E aí quando eu entrei, eu me arrepiava de ponta cabeça, sabe? Tive só o pré-congresso, não fui nem para o congresso porque eu não me achava capacitada para discutir assunto, eu não sabia nada do que se tratava. Mas eu falei, esse é o caminho, mas só tinha formação em São Paulo e Juiz de Fora. E aí eu cheguei no stand da ABMA, que é a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica, geral, né, do Brasil, perguntei, cara, vocês não estão pensando em fazer um curso de formação aqui no Rio, não? Porque eu tenho 2 filhas pequenas, não dá para eu ir para São Paulo. Ela falou, olha para o seu lado. Eu olhei, tinha um cartaz, primeiro curso de formação de medicina antroposófica no Rio de Janeiro, começa em agosto, estávamos em julho. Eu me inscrevi ali mesmo, entendeu? Então, comecei. Então, assim, quando as coisas eu aprendi na minha vida, e quando as coisas se abrem demais
mas os caminhos se abrem porque você está no caminho certo. Quando você insiste em ir para um caminho e as portas estão todas se fechando, é porque você não está indo no caminho certo, entendeu? Não é o caminho que a inteligência divina pretende para você. Então é melhor você começar a se rearranjar por outros caminhos. Como tudo coincidiu, eu falei, eu estou no lugar certo, é aqui que eu tenho que ficar. E aí, bom, terminei minha formação e fui convidada para continuar o trabalho, porque é um trabalho ainda que nós estamos de pequenininhos, né? Nós somos ainda pequenininhos, começamos a ver há 5 anos atrás, né? Isso foi 2013. Tem um pouquinho mais. Não, tem 5 anos, né? 6 anos. Então a gente ainda está capinando muito, né? Fazendo as coisas de outras sociedades que já existem há mais tempo. E eles me chamaram, me convidaram para continuar com esse curso, então eu entrei para a associação, né? E depois como coordenadora de cursos. Então a gente todo ano abre curso de formação. O primeiro ano é curso de antroposofia geral, qualquer pessoa pode fazer, não importa a área, porque vocês vão ver a antroposofia tem várias áreas. E o segundo ano nós oferecemos a medicina antroposófica. E cada um que sai dali com a sua atividade procura o seu ramo de especialização, se quiser continuar, entendeu? Bom, então, é essa a minha história. Vamos ver se eu acerto aqui. Antroposofia, né? Do grego quer dizer conhecimento do humano. Antropos, humano, sofia, conhecimento. E ela foi introduzida no século XX pelo filósofo austríaco e educador Rudolf Steiner. Tá? Então, um resumo é que ela pode ser caracterizada como um método de conhecimento da natureza do ser humano e do universo, que amplia o conhecimento obtido pelo método científico convencional, bem como a sua aplicação em praticamente todas as áreas da vida humana. Então, Rudolf Steiner costumava definir a antroposofia como uma ciência espiritual. Ele queria fazer essa comunicação entre a ciência muito materialista daquela época com o que a gente abandonou quando entrou nessa era materialista, que foi a nossa parte espiritual, né? Então, esse link. E aí, a relação entre o materialismo da ciência e o espiritualismo nos mostra que ser saudável é um equilíbrio dinâmico. Existem várias formas da gente ver o ser humano dentro da antroposofia, mas eu vou dar as duas formas mais básicas, que são o ser humano quadrimembrado, né? A estrutura quaternária do ser humano. Como é que a gente consegue mostrar para as pessoas que elas não são só esse corpo físico que está aqui, de uma maneira científica, né? Que a gente possa mostrar para as pessoas. A gente mostra o seguinte: o mineral, ele é só o corpo físico, tá? Porque ele não é animado, ele não se move, ele não reproduz, né? Ele tem um corpo físico. Ninguém discute isso medicamente, nem fisicamente, nem cientificamente. Então, a organização física, né, que a gente chama de um dos corpos do ser humano, ela pertence ao reino mineral, que está relacionado com a Terra. A organização, quando a gente passa por um outro reino, né, o reino vegetal, a gente percebe que ele tem mais uma organização, além da organização física, que é a organização vital. A gente chama o corpo etérico do vegetal, que está relacionado com a água e que são as forças formativas de crescimento, anabolismo e reprodução. Também ninguém discute que o vegetal difere do mineral por conta disso, né? Quando a gente passa para o reino animal, esse reino já ganha mais uma característica que se difere do reino vegetal, que é a organização anímica, que são forças de desgaste e catabolismo. Por quê? Porque a nossa vida de relação, os sentimentos e o corpo das emoções. Ninguém discute que é o que mais desgasta a gente, né? Todo mundo sabe disso. Então a gente se vitaliza aqui e a gente se desgasta aqui.
o animal, ele tem os sentimentos, ele sente medo, ele se afeiçoa. É diferente de uma planta, né, de uma flor. Tem muita gente que diz, mas a flor sente quando eu brigo com ela, se eu brigar ela murcha, se eu já teve experiências disso. Eu falei, sim, mas isso não é um sentimento da planta, ela simplesmente está captando a sua energia. Isso mostra que as nossas palavras e as nossas intenções têm energia que podem ir para outros seres. Mas isso não quer dizer que ela no dia seguinte vai ficar chateada com você. Se no dia seguinte você conversar com ela numa boa, falar palavras amigas, ela vai florescer bem. Agora, um cachorro, se ele não gostou de você, no dia seguinte você pode tentar tratar ele bem, que ele vai rosnar para você, porque ele tem essa questão da antipatia e simpatia. Se você tratou ele mal, se você bateu nele, ele não vai esquecer aquilo, ele vai guardar isso. Então, de alguma forma, eles têm um sentimento que permanece, né? Já o ser humano, se você entra no reino nominal, você já tem alguma coisa que é diferente do corpo físico, do corpo vital, do corpo das emoções. E o que nos difere desses três outros reinos? A gente chama, né, na antroposofia, da organização do eu, porque o ser humano é o único que tem capacidade de ter autoconsciência e dizer eu, isso é para mim. Ele se coloca como uma individualidade, tá? O animal é um espírito mais grupal, ele atende a uma inteligência cósmica muito mais fácil do que o ser humano. Por quê? Porque ele não tem ainda esse corpo de consciência individual que tem o ser humano, que ganhou o ser humano. Então, por exemplo, o animal, ele instintivamente sabe o alimento que ele tem que comer e o que ele não tem. Muitas vezes ele não escolhe, ele segue instintos, ele sabe. A gente ganhou o livre-arbítrio, né? Como a gente entrou no reino nominal, a gente ganhou o livre-arbítrio e a gente ganhou a autoconsciência. E isso está relacionado ao espírito, tá? Nosso espírito, que é um espírito que a gente chama de um espírito até mais inferior, que está regido por um espírito superior, mas que é o nosso espírito em desenvolvimento. Então, essa autoconsciência, a capacidade de fazer escolhas e mudar o próprio destino, né, chamada liberdade, é o que a gente ganhou. Isso ajuda, mas também atrapalha pra caramba, né? A gente sabe disso. Se a gente não precisasse escolher nada, já soubesse o que tem que fazer, porque as forças instintivas já estivessem dentro da gente, a gente ia, não ia ter tanto conflito quanto a gente tem. Mas a gente ganhou esse presente por algum motivo, né? Então a gente tem que ser co-criador disso. A outra forma de ver o ser humano é uma estrutura ternária do ser humano. Aqui nós temos a linha escata, né? Que parece um 8, que também é o símbolo do infinito, quando você inverte. E na antroposofia, ela é um dos símbolos da antroposofia, justamente por quê? Porque ela mostra essa estrutura ternária. Nesse polo superior, a gente tem o sistema neurosensorial, que é o local do pensar. São os nossos sistema nervoso, os órgãos do sentido e as bases para o pensamento. É o nosso polo cefálico, tá? No meio, que é aqui essa interseção, a gente tem o sistema rítmico, que é o polo do sentir, onde tem a circulação, a respiração, bases para o sentimento. Pode ver que quando a gente está angustiado, quando a gente está nervoso, o que muda? Nosso batimento cardíaco, nossa respiração, né? Então está muito relacionado com essa parte do sentimento. E o polo metabólico, que é onde tudo acontece, que é aqui, ó, barriga, tá? E os membros, que é a área do agir, da vontade, da ação. Mas muitas vezes da inconsciência também, porque a gente não tem consciência do que se passa aqui. Aqui dentro está tudo acontecendo, mas você consegue controlar se o seu intestino, você tem uma diarreia, se você vai diminuir com o pensamento, eu vou conseguir diminuir. Alguns que são muito evoluídos conseguem ter esse poder, mas a maioria de nós não tem, porque aqui tudo é inconsciente, tudo acontece, mas
de uma forma consciente. E aqui é tudo pensado, né? Então esse é um polo frio, esse é um polo quente. E essa estrutura ternária também é uma visão que a gente tem do ser humano. A saúde seria justamente quando esses polos estão equilibrados, quando esse polo está muito hipertrofiado em relação a este, acontecem doenças. Quando esse está muito hipertrofiado em relação ao polo superior, também nós temos desequilíbrios e doenças, tá? Então aqui são todas as áreas de atuação da antroposofia. É bastante coisa, né? Então a gente começou pela pedagogia, né? Porque ele era um pedagogo. Então a forma de você educar as crianças com uma visão diferente para como você não atrapalhar a criança, o desenvolvimento da criança com a educação, porque muitas vezes a gente atrapalha, né? A medicina, que depois vocês vão ver o Dolfstein se associar a uma médica, e aí eles passaram a colocar a antroposofia dentro da medicina. Odontologia, farmácia, nutrição, arquitetura, economia associativa, liderança e gestão. Tem muitas empresas, né? A Digo, que é uma formação que tem em liderança e gestão, promove essa visão antroposófica nas próprias empresas, né? E aí você vê como as empresas melhoram o seu desenvolvimento, o seu humanismo, né? Então é bem interessante. Agricultura biodinâmica, né? Como a gente consegue se alimentar de uma forma melhor, mais saudável, mais vital, não comendo plástico como a gente come. A parte artística de arte-terapia, cantoterapia, e a parte da psicologia, que está bem ancorada na biografia humana, que divide em setênios, e aí você tem cada setênio com o seu desenvolvimento. A gente também olha para isso dentro da medicina, e depois mais tarde vocês vão ver um pouquinho disso aí. Bom, então, a medicina é o meu foco, né, porque eu sou médica, então vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ser saudável como um equilíbrio dinâmico, né, e não um equilíbrio estático. O conceito de saúde pela OMS é um conceito estático. Por quê? A OMS define como saúde o estado completo de bem-estar físico, mental e social. E aí eu acho que muito poucos são saudáveis, né? Porque quem é que está o tempo todo nessa condição? Né? É complicado. Então eu chego assim, não, se saúde é isso, hoje eu não estou saudável, amanhã também não, depois de amanhã provavelmente não estarei. E aí, existe esse conceito de salutogênese. Esse sim é um conceito dinâmico, que é o conceito que a gente tenta colocar mais para os pacientes e colocar como a nossa meta, atingir a salutogênese, não a saúde da OMS. Então, salos é saúde, gênese é origem. A salutogênese, ela busca a origem da saúde, quer dizer, como você chega a ser salutogênico, né? Como você consegue ser saudável. E é um conceito de equilíbrio, como se fosse uma balança. Na verdade, você vai estar o tempo todo assim, para lá e para cá, e o objetivo é sempre tentar colocar os pratos na mesma altura, né? Mas se você está tentando fazer isso, você já está saudável. O que não pode é você ficar assim e achar que está tudo bem, ou ficar assim e achar que está tudo bem. Então é uma mudança de paradigma nas ciências de saúde, né? O conceito de salutogênese. Aaron Antonovsky, que é um médico e sociólogo, em 1979 introduziu esse conceito de salutogênese. Você vê que é um conceito muito recente, né? Em 79 eu já estava nascida há algum tempo. E ele fala isso, que saúde e doença são um equilíbrio dinâmico entre resistência e não resistência. E essa resistência não é só física, ela também é psíquica. Uma autorregulação, que é a capacidade de você se reestruturar, um equilíbrio interno e a competência para lidar com os estresses de fora, tá? Seria a resiliência.
A gente tem 3 tipos de resiliência. Física, né? Que isso aí é um termo que foi derivado da própria física, que é a capacidade que os corpos têm de voltar à sua origem a partir de uma deformação elástica, quando eles são submetidos a uma deformação. Na psicologia, né, a capacidade e habilidade que o indivíduo tem de lidar com os problemas, se adaptar às mudanças, superar os obstáculos, resistir à pressão e se recuperar após as crises. Então, a resiliência determina a recuperação ao seu estado de equilíbrio. E tem a resiliência espiritual, que é você atingir esse equilíbrio, essa serenidade para lidar com as situações através da sua conexão interna e espiritual com o divino em você. Tá? Então, a gente tem 3 trabalhos de resiliência a fazer. Tem fatores que afetam a salutogênese que são involuntários. Então, a gente sabe disso, que hereditariedade, nutrição, né? O atendimento às necessidades da infância, na infância, né? O nível socioeconômico, cultural, a integração familiar, qualidade de vida em relação ao meio ambiente. Por exemplo, as pessoas que estavam em Hiroshima quando caiu a bomba, toda uma geração, ela estava comprometida por um fator ambiental. Isso não depende de nós, são fatores involuntários, a gente nasceu em determinado local, né? Mas tem os fatores voluntários, que são aquisitivos, que é o seu autocultivo físico e espiritual, né? Os hábitos de vida saudáveis. Ter um projeto de vida coerente, né? Isso você tem que buscar. Uma situação socioeconômica, cultural, individual. Ou seja, não é porque você também nasceu num determinado ambiente e você ganhou isso de presente, você precisa permanecer daquela forma para o resto da vida. Você vai buscar a sua situação socioeconômico-cultural individual, tá? Independente do que você recebeu da vida. Interação afetiva interpessoal, que aí são as relações, e o engajamento ideológico nobre, tá? Sua meta individual. Isso são fatores que você pode escolher e que vão afetar a sua salutogênese. Em relação às relações humanas, né, a gente faz uma pausa aqui para falar que está relacionado com o corpo das emoções, né, e que está relacionada demais com o adoecimento. Nosso corpo de emoções é o que mais nos adoece. Então, por que as relações são tão difíceis? Tem essa frase do Alejandro que eu gosto muito, que ele diz: entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve, o que você quer ouvir e o que você acha que entendeu, há um abismo. Como as pessoas vão se comunicar assim, né? Eu penso uma coisa dentro de mim, eu quero falar aquilo, mas sai de um outro jeito, o outro entende de um jeito terceiro, porque também tem uma outra história de vida, e aí ele também vai achar que entendeu aquilo, porque é o que ele queria entender, aí ele vai jogar isso para você de uma outra forma, mas você não queria dizer aquilo, e aí começam os conflitos de relação. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e ter um pouco mais de compreensão, né, e ouvido alerta para o que as pessoas estão falando. Bom, então a salutogênese como origem da saúde, né, focada em origem da saúde, consciente de promover saúde e foco na saúde. E a patogênese, que a medicina alopática está sempre querendo buscar descobrir a patogênese da doença, ela foca o quê? Na origem da doença, do sofrimento, o conceito de se prevenir contra os agentes causadores da doença. O foco é sempre isso, debelar o inimigo, a doença como inimigo. E aí tem, por que nós adoecemos? Né? Por que acontecem os desequilíbrios? A gente tem a questão de adoecer saudável e adoecer doentio. Na nossa visão, a doença não é o vilão. Tá? A doença é ao contrário, ela é uma ajuda para a gente chegar ao nosso equilíbrio. Ela é um alerta. E a partir daí é que a gente vai começar o trabalho.
Tem as questões internas e externas que propiciam adoecimento, né? Como eu já falei ali, hereditariedade, formação de órgãos alvos e desequilíbrios vitais ao longo da vida que a gente mesmo vai causando. A própria educação, hoje em dia, cada vez mais cedo está querendo que as crianças sejam conteudistas, aprendam a ler e tudo mais, e não sabem que com isso eles estão deslocando energias vitais, que nesse momento, até os 7 anos, nós temos a formação dos órgãos físicos. E quando a gente desloca essa energia vitalizante para o pensar, a gente deixa falhas lá, ele não consegue dar conta das duas coisas ao mesmo tempo. Então a criança vai acabar tendo órgãos alvos para o futuro, que quando ela estiver em desequilíbrio, é aquele órgão que vai sofrer, entendeu? Então é um conceito que a gente hoje em dia tenta segurar, não precisa ter essa massificação tão grande. O legal, meu filho está alfabetizado aos 4 anos, será que é legal mesmo, né? Então tem toda essa visão. Questões externas, né? Desafios do mundo em que vivemos, e aí nós temos vários, né? Era tecnológica, nós estamos, que nós temos que ter conexão com tudo, com todos, acumular as informações o máximo possível, geralmente informações superficiais, ninguém mais vai para um livro para ler a fundo, vai para o Dr. Google, vai para saber do negócio pelo Google e fica na superficialidade das coisas. Você pode até ir buscar alguma coisa, não está errado, tudo é como eu falei, é o equilíbrio. Nem tanto ao mar, nem tanto ao céu, a gente tem que aproveitar o que tem de bom de cada coisa. Com isso a gente compromete relações verdadeiras, que é o nosso maior trabalho aqui, que é onde a gente vai crescer. Bombardeado de ondas eletromagnéticas que também não vão ser saudáveis. Era do imediatismo, da pressa, né? O fast life. Eu não ouço, eu não vejo, eu não cuido do outro, eu também não me ouço e eu não me sinto. A era do consumismo e da obsolescência programada, né? Você vê, acho que minha avó morreu, o liquidificador dela era o mesmo do casamento. Eu já troquei uns 6, nem tem mais conta, né? Então, porque tudo baseado na questão financeira, você tem que trocar, comprar outro, você vai consertar um, é o preço de um novo. Então é todo um contexto que também te leva a isso. E aí, quantidade de lixo eletrônico que você está depositando no planeta, que no final das contas é você, porque o universo é todo um só. Então não tem, você vai jogar daqui para onde? Para espaço, né? Não vai, então vai ficar acumulado em algum lugar. E mesmo que você jogue para o espaço, continua sendo você, porque o cosmos também é você. Então, fica complicado. Uma era de estresse e ansiedade, né? Que isso gera o quê? Falta de gentileza, motivo de mau humor, que não tem mais nada que a doença do que o mau humor, que a doença mais do que o mau humor. Era das aparências, né? Tá todo mundo buscando aceitação pelos outros, pela sociedade, representando papéis, não importa quem você seja, importa o que os outros vão achar de você. E a beleza a qualquer custo e o medo de envelhecer. Hoje em dia, né, a sabedoria da velhice, ela não existe mais. Agora só é um velho que tem que ser descartado, porque ele não está bonito. Então, se eu não for bonita, se eu não for esticada, se eu não for isso, eu não sou legal. Nada contra quem busca melhorar a aparência. Então, é a mesma coisa que eu falo, é sempre tudo uma questão de equilíbrio. Não é você negar uma coisa nem negar outra. Você sempre tem que procurar estar bem com você. Mas tem que pensar se o que você está buscando é realmente estar bem, ter uma aparência saudável, ou se você está se afirmando dentro dessa busca só pela beleza e o anti-envelhecimento. O contexto sociopolítico e econômico, né, que a gente está, de instabilidade, violência, desrespeito, a corrupção, né, e ética. Então, no final das contas, é uma inconsciência coletiva em todos os setores. Fica difícil ficar saudável mesmo. Aí a consequência desse contexto é esse adoecimento, né, dos indivíduos e da sociedade. Mas qual é o nosso desafio da humanidade, né? Descobrir ferramentas para lidar com esse contexto do mundo atual dentro dele. Porque também não adianta você ir para o morro, ficar meditando zen, é mais fácil, né? Mas você vai crescer talvez menos. Existem as pessoas que são iluminadas, você vê que a maioria deles volta para ajudar os outros, para estar ali, para até dar exemplos, né? Porque você ficar só
fora, você não vai estar suprimindo essa parte da relação que é tão importante. Então, dentro dele, de forma equilibrada e consciente. Existem várias ferramentas para promover, é o que a gente fala, os caminhos são vários, não existe o caminho mais certo, existe aquele caminho que você entra em mais consonância interna. Então, você pode buscar de várias formas chegar ao seu equilíbrio interno. E a mudança de hábitos, né? E ajudar a lidar com esse estresse em vez de evitá-lo, porque evitar não adianta, a gente só fica fugindo. Então, são as práticas que a gente chama de complementares e integrativas. Aí está incluída a yoga, a meditação, o mindfulness, a terapia do riso, a psicoterapia, as massagens, a acupuntura, a ayurveda, comunicação não violenta, constelação familiar. Nossa, tem muita ferramenta aí que a gente pode dispor, né? Não dá nem para falar. E tudo tem que ser complementar. O importante da medicina antroposófica é que ela veio de encontro a querer dizer que ela é uma medicina alternativa. Como todas as práticas, né? É alternativa. Alternativa supõe que é uma coisa ou outra. E não é, ela é complementar, né? Aí mais à frente eu vou até mostrar a diferença entre medicina alopática e antroposófica, né? Então, Rudolf Steiner conheceu Ida Wegman ao longo do caminho dele, e ela se interessou por colocar isso dentro da medicina. E aí eles criaram a medicina antroposófica, que é uma imagem mais abrangente do ser humano, uma ampliação da arte de curar, complementar e integrativa e não alternativa, que procura envolver o paciente no processo de cura, tá? Porque estava conversando com o Arthur, né? O médico costumava dizer assim, o paciente precisa saber o que ele tem e o que eu vou fazer para tratar ele, porque senão você perde aquele poder que você tem, né? Aquela coisa do pajé que faz lá, você não sabe nem o que está sendo feito com você. Isso, para um momento, pode até servir, né? Aquele momento da emergência, que vai ao racho, vai morrer ou não, você vai lá e faz o que tem que fazer. Mas na maioria das vezes e posteriormente, o paciente ele é o mais interessado na cura dele. Ele tem que ser envolvido e ele tem que ajudar, porque isso não é feito só por mim. E, aliás, nem é feito por mim, né? Quando eu tento ajudar algum paciente. É feito numa comunhão. Eu vou ali, às vezes, suprimir um sintoma, uma causa, mas o trabalho ele está muito mais além disso. Então, foco no processo salutogenético de cada indivíduo. E isso baseado numa abordagem, medicamentos e terapias diferenciadas. E a importância que é dada pela medicina antroposófica na relação médico-paciente no processo de cura, tá? Então, a relação da empatia, do acolhimento, do interesse humano, confiança, do não julgamento, tá? Que são as bases para a gente realmente querer curar. Bom, aí é aquilo que eu falei. A medicina acadêmica, alopática tradicional, tem uma imagem reducionista do ser humano, né? Você tem um problema no fígado, você virou um fígado. Você tem um problema, como eu estava no joelho, você virou um joelho, né? Então, meu joelho é o joelho, olha o joelho, veio aqui o joelho. O joelho veio no meu consultório, né? Então, é muito reducionista. Cada vez mais especialistas, a gente está tendo, né? Especialista ortopedista, especialista em mão, especialista em dedo da mão esquerda, e cada vez mais reducionista. O foco é na doença, a doença é o inimigo, nós temos que ver qual foi a origem da doença e debelar, e não no processo salutogenético de cada indivíduo. Suprimir sinais e sintomas, é a coisa mais doida, né? A pessoa aparece com a dor de cabeça, você dá um analgésico e acabou, você curou, né? Não, você matou o carteiro, né? A dor de cabeça é um carteiro que veio te avisar, olha só, tem um desequilíbrio, você está apresentando dor de cabeça, não é à toa, tem um desequilíbrio. Você fala, não quer saber disso não, mata o carteiro, pô, acabou. Agora não tem notícia ruim, tá tudo bem, né? É mais ou menos assim, aí acabou minha dor de cabeça, eu fico tomando analgésico toda vez que eu tenho, mas não sei a fundo o que está me dando dor de cabeça, que é provavelmente diferente do que dá dor de cabeça nela, ou nele, ou nele.
Mas o analgésico é igual para todo mundo. Por quê? Porque ele vai debelar o sintoma e não a causa. Ela é uma medicina defensiva, tá? E pouco acolhedora. Que a gente estava falando hoje em dia, com a pressa, com tudo que a gente tem que fazer, tem tanto tempo para atender o paciente, ninguém mais tem aquele médico de família, você vai no médico que procura no livrinho do convênio, ou quem do hospital público, ou você não consegue um pediatra que te acompanha, é muito difícil, então o filho está doente, vai para uma emergência, né? Aí a pessoa que está na emergência chega e fala assim, bom, está com uma infecção de via aérea, pode ser viral, de repente se eu fizesse alguma coisa sintomatológica só, né, cuidados e tal, fosse melhorar, mas será que essa mãe vai fazer? Será que ela vai voltar aqui? Eu não vou vê-la amanhã, não sou eu que vou estar aqui, vai ter outra pessoa. Aí essa mãe não faz o que eu falei, aí ela vai pegar uma infecção bacteriana em cima. E aí ela vai morrer, aí ela vai me processar. Então vamos fazer um antibiótico logo, porque aí a gente já previne, entendeu? Se tiver uma bactéria escondida, já mata. Aí pronto, a gente está bombardeando de um monte de antibióticos, fazendo superbactérias surgirem, né? Que não surgem do nada, estão surgindo porque estão com resistência, porque tudo é antibiótico. Por uma medicina defensiva, todo mundo com medo de ser processado, todo mundo com medo do paciente, com medo de, não vou ser considerado um bom médico, né? Então, tem isso. E o tratamento baseado em medicações para combater as doenças. Eu tinha que ter, sabe o quê? Meu celular para saber da hora. Bom, a vantagem, né, é que o Ministério da Saúde, com essa portaria aqui de 2006, já reconheceu a medicina antroposófica como uma abordagem médico-terapêutica complementar, tá? De base vitalista, quando o modelo de atenção está organizado de maneira transdisciplinar e busca integralidade de cuidados de saúde. Entre os recursos terapêuticos da medicina, destaque-se a utilização de medicamentos naturais, fitoterápicos ou dinamizados, aplicações externas, banhos, compressos, massagens, etc. Utilizam-se recursos que estimulam os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Então, o Ministério da Saúde já colocou essa portaria, né? Isso já é um avanço. A gente está começando a entrar sem ser crucificado. E a visão da antroposofia de doença é isso, um desequilíbrio em qualquer nível estrutural do ser humano, que pode ser causado por vários fatores, e que se manifesta através de sinais e sintomas físicos ou mentais. E a saúde seria essa harmonia rítmica entre os elementos constitutivos do ser humano. A harmonia na relação entre os quatro corpos. Aí a gente vai começar a falar, né, dessa quadrimembração. O eu. Como é que a gente coloca o eu em harmonia? Você vai fazer um desenvolvimento espiritual, autoconsciência e liberdade. Corpo astral, gerenciando as suas emoções. O corpo etérico, como é que você vai botar ele harmônico? Dormindo bem, se alimentando com alimentos saudáveis, fazendo exercício, se movimentando, coisa que todo mundo sabe, né? Mas a gente quase não faz. Entre o polo cefálico e o polo metabólico, parece que também tem um abismo entre eles, né? Porque entre o que a gente sabe que tem que fazer e o que a gente realmente age e faz, tem um abismo. E aqui na estrutura ternária, você tem no pensar o que te adoece mais, a dúvida. E qual é o seu processo de cura? Confiança. No sentir, você adoece mais por quê? Pelo ódio, pela raiva, por esses sentimentos ruins, né, que você coloca como que vão permear as suas atitudes. E como é que você faz o processo de cura? Através do amor. No querer, né? No polo do querer. O que mais te adoece? O medo. Né? Todo mundo fala, o medo te paralisa. É real, o medo te paralisa. Então ele age na sua vontade, no seu querer. Você fica paralisado, não faz nada.
E o que você faz no processo de cura? Desenvolver coragem, tá? Coragem, até o termo, porque cor é coração e agir é atitude, né? É uma atitude do coração. Na realidade, o alinhamento do pensar, do sentir, do agir é que daria esse ser equilibrado, né? E muito difícil você conseguir manter os três harmônicos, os três alinhados, né? Mas é o nosso desafio. Esse é o objetivo. E a gente tem que identificar o que está te adoecendo. Por exemplo, como a gente fala, o pensar é uma coisa assim muito fria, ela tem que ser, por exemplo, a visão. Você não pode ter nada embaçado, porque senão você não vê direito. Então tudo tem que ser cristalino, frio, translúcido. Aqui não, aqui é o polo metabólico, é quente, é calor, é muito movimento, é muito anabolismo acontecendo. Aqui é catabolismo. Você vê que as células nervosas, elas não se regeneram. As aqui se regeneram com uma velocidade enorme, né? Os tipos de células são diferentes. Isso. Então, por exemplo, se o seu polo metabólico está invadindo a sua cabeça, você vai ter a enxaqueca, que é essa confusão metabólica, calor, aqui, vasodilatação, tudo é dor de cabeça. Se você tem um polo cefálico invadindo o seu polo metabólico, você vai ter as concreções, os cálculos, porque é uma doença fria, entendeu? Que vai te levar a esse tipo de doença. Então aí você, a partir do seu sintoma, que é o cálculo da vesícula, ou o cálculo renal, você vai ter que detectar qual o desequilíbrio. Não, o teu polo cefálico está invadindo. Por que ele está invadindo? Vamos chegar a isso daí. Eu posso pegar e operar como cirurgião, tudo bem, para mim é ótimo. Vou lá, tiro sua vesícula, arranco os cálculos, está resolvido. O problema é do cálculo da vesícula. Aí ele vai formar cálculo em outro lugar, ou ele vai formar câncer em outro lugar, entendeu? Então, assim, mas é outra doença, já não é mais aquela doença. Então, eu curei o paciente. Eu curei ou eu tirei um sintoma? Não que eu não precise muitas vezes tirar, porque às vezes a pessoa não está conseguindo nem viver, porque vomita o tempo todo, dor o tempo todo, para em pronto-socorro. Então, às vezes, você tem que realmente tirar aquele pedaço. Mas aí não pode parar por aí, você tem que continuar e trabalhar o restante. Tem essa imagem, que é uma imagem, essa escultura, ela é enorme, tem, sei lá, 5 metros de altura. É uma imagem que foi construída, foi feita toda em madeira por Rudolf Steiner, ele que fez e idealizou, e que ele é um símbolo, é o representante da humanidade, né? E aí a gente entra naquela questão do bem e do mal. Isso aqui é a imagem do Cristo, nosso eu divino, nosso eu de liberdade, é o Cristo, né, em nós. Aqui em cima é porque está muito pequeno, mas depois que vocês ampliarem, vocês podem ver. Tem umas caretas aqui, umas caras feiosas, né? Que aqui em cima estaria o Lúcifer, né? E aqui embaixo tem um outro ser, né? Tipo um anjo caído aqui embaixo, que seria uma outra representação do demônio, né? Que é o Ahriman, tá? O Ahriman é diferente do Lúcifer, no sentido que o Lúcifer quer nos tirar dos pés da terra. Então, as drogas, né, a própria música luciférica, as artes são luciféricas, tudo que te tira do que é terra, né, chão. Não preciso ganhar dinheiro porque eu estou nas artes, eu quero fugir de tudo. Deus me livre. Trabalhar é uma coisa, para mim, não serve, entendeu? Eu tenho que ser sustentado, porque eu gosto, sou músico, entendeu? Tá legal, é legal, mas a gente não veio aqui só para ficar lá em cima, porque se a gente está ficando só lá em cima, a gente está nos braços de Lúcifer, a gente está fugindo, porque o Cristo está ali no meio. Ele está contendo Lúcifer com uma das mãos, contendo Ahriman com a outra. E está no equilíbrio. Ele não precisa brigar contra eles, ele só está contendo. Então eu posso ser músico, eu posso ter essa parte gostosa que é do prazer, porque Lúcifer está sempre buscando prazer, né? Então eu posso ter a minha fase de prazer? Posso. Mas eu não posso deixar isso dominar a minha vida. Senão eu estou lá nos braços de Lúcifer. E Lúcifer não é um homem, uma entidade, ele é isso. Eles são essas nossas forças que nos atraem para isso. E Lúcifer está num polo separado do Ahriman. O Ahriman está ali embaixo colocando o quê?
esquece esse cara ali, esse Lúcifer maluco, tá maluco? E Cristo também não. Fica aqui, ó, o negócio é aqui, ó, computador, trabalhar 24 horas por dia, não pode, imagina, é um vagabundo se você tirar um final de semana, entendeu? Você tem que ser aqui, ó, não, só ciência, espírito não existe, nós temos que comprovar, você pode provar? Deus está aqui? Você já provou que Deus está aqui? Não, Deus é improvável, mas ele não é impossível, né? Então, mas ele é improvável, então esquece isso, o negócio é você ser materialista, você ser... E se você, hoje em dia na era tecnológica, nós estamos numa era muito arimânica. Se a gente bobear, a gente está ali, no celular, e as crianças todas estão entrando, arimanicamente, né? Muitas crianças chegam às vezes lá no consultório, lá no hospital, pós-operatório, eu vou tirar o ponto. A mãe está com o celular na frente da cara da criança. Aí eu chego, pra quê? Não, pra ela se distrair e não ficar... Eu falei, não, eu quero ela aqui comigo, olho no olho. Tira esse celular, falei, olha só, não vai doer. Eu vou tirar aqui, ó, isso aqui é só um mosquitinho, eu só vou cortar um mosquitinho. Você só não vai mexer pra tia não errar e cortar você em vez de errar um mosquitinho, em vez de cortar um mosquitinho. E elas ficam calmas, ficam quietas e a gente tira. E quando é aquela criança, não, mas ele não fica quieto porque ele já é muito agitado, que ele dá um ataque, então ele vai ter que lidar com esse ataque, ele vai ter que lidar com os medos dele. Você vai ver que não vai doer, mas você vai ter que enfrentar. Então a mãe segura aqui a perninha, o outro segura aqui o bracinho, eu vou fazer, mas você vai estar aqui, ó, presente. Aí acaba, ele deu aquele ataque, mas foi seguro. Aí da próxima vez ele fala, tia, agora eu não vou mais ter medo. Eu falei, então você está combatendo o medo e não fazendo ele fugir do medo que ele tem, né? Então, são essas pequenas coisas que a gente vai vendo e que eles têm que mostrar também que não dá para ficar fugindo o tempo todo. Tá? Então, é uma imagem bem que sejamos todos esse caminho do meio, né? Sistema diagnóstico, né? Diagnosticar a doença e o processo do adoecimento. Então, como é que a gente faz isso? A gente utiliza a anamnese, né, que é convencional e específica, a anamnese que a gente aprende na faculdade de medicina mesmo, também, tá? E a específica é a que a gente, é o nosso outro olhar, né? Será que, porque na medicina convencional a gente não pensa, é o polo cefálico que está invadindo, aqui a gente já começa a olhar. Primeiro, a constituição da pessoa já nos fala muita coisa. Segundo, a forma como ela já entra no consultório, o jeito que ela já age, você já está observando isso tudo, entendeu? Mas os médicos hoje em dia nem olham para a cara do paciente, como é que eles vão descobrir alguma coisa, né? Estrutura quaternária e ternária, avaliação dessa estrutura. Os temperamentos, né, que entra numa área também muito biográfica, né, mas a gente considera o ser humano com 4 temperamentos principais. Ninguém é só uma coisa. Mas geralmente tem um predomínio de uma desses temperamentos, né? Tem um temperamento colérico, que é aquele que dá ataque por tudo, né? Que alguém sempre deve conhecer. Tem o fleumático, que é aquele que se tiver uma rede, uma comida, para ele estar tudo bem, entendeu? Então geralmente eles são polares, né? E aí você tem também aquele que a gente chama que é aquele cara que está sempre dentro de si, que está sempre correto, que está sempre a um passo ali, que está sempre representando aquela imagem de uma retidão, mas ele é muito para dentro, ele não é para fora. E na polaridade dele tem o outro que é o mercurial, que ele faz tudo e larga tudo pelo meio. Aquele não, ele termina tudo que faz, ele se concentra, ele está para... O outro não. Ele é gente boa, tá sempre fazendo tudo, mas você não consegue pegar. Ué, cadê o fulano? Estava aqui, ele largou um negócio aqui, já faz 10 coisas pela metade, mas ele é sempre legal, tá sempre feliz, tá sempre... O outro tá sempre circunspecto, né? Então, assim, tem essas polaridades que a gente vai analisando também, mas nem todo mundo é só uma coisa, né? E a gente tem que ver o lado que é bom desse temperamento e o lado que não é tão bom. E aí caldear, vou dar força para o que eu tenho de bom e vou tentar não ser tão assim, porque isso vai me dar problema e vai dar problema nas minhas relações.
E além do temperamento, a parte da biografia, que é a análise dos setênios e os arquétipos, que é aquilo que eu falei, situar a doença na fase da vida. Por exemplo, na infância, você ter um monte de doenças infecciosas é normal, tá? Por quê? Porque a criança está desenvolvendo, ela está lidando com várias coisas que são antígenos, que a gente chama, né? Que ela não está acostumada, então ela vai reagir àquilo tudo. Ela está numa fase inflamatória, numa fase que ela tem muita vitalidade, tudo isso. As doenças da senescência, o câncer, né? As doenças de esclerose, endurecimento, elas já são mais normais nessa fase. É uma fase que a gente vai ter que, dentro da biografia, a gente vê isso. A gente mergulha na encarnação, né? E aí depois a gente começa a se desprender. Então essas doenças são justamente para a gente entender que a gente tem que reformular a nossa cabeça para pensar que agora aquelas energias todas que eu tinha de vitalidade, isso aqui, elas estão me abandonando e eu tenho que virar para uma parte mais espiritual e não ficar apegada à matéria e querer continuar, porque a notícia ruim é que todos morremos, por mais que a gente tente retardar. E o problema é como a gente vai morrer, né? Então, assim, eu prefiro morrer saudável, né? Mesmo cheio de doenças, porque o fato de você ser saudável não é ausência de doença, é como você lida com ela. Eu sei que tem um senhorzinho que ele é ótimo, ele faz de yoga e não sei o quê, e você chega para ele, pô, você não tem doença nenhuma, né? Você bota o pé na cabeça e fala, eu tô na idade do condor, que é aquela idade que você acorda, tá sem dor é porque você já morreu. Então todo dia eu acordo, tô com uma dor aqui, né? Mas eu falo, deixa eu relaxar, deixa isso aqui, tem coisas mais importantes para eu fazer, eu tenho metas importantes. Então essa dor vai passar e ao longo do dia ela some, eu nem percebo que ela existe, entendeu? Então isso é que é importante a gente perceber. Bom, no sistema terapêutico a gente tem medicamentos dinamizados à base de plantas, metais, minerais, fitoterápicos, medicamentos alopáticos também, né, se necessário, de uso interno, externo, injetável. A gente também tem terapias externas de fricções, compressas, hidroterapia, banhos medicinais, enfaixamentos, escaldapés, massagem rítmica, euritmia, que a gente trabalha com as vogais, com as consoantes, como o movimento relacionado às vogais nos comunica com o cosmos, faz um bem enorme, entendeu? Então, a psicoterapia, nutrição, cantoterapia, aconselhamento biográfico, meditação, silêncio, exercício retrospectivo. Esse exercício retrospectivo é muito interessante, né? É você chegar à noite, antes de dormir, e tentar lembrar tudo que você fez, desde a hora que você acordou naquele dia. Às vezes você ficou chateado com alguém, por que eu fiquei chateada? Eu fiquei chateado com aquilo. Isso te faz dormir super bem, porque você meio que assim, repassa aquele seu dia. Isso é bom para a memória. A gente está na fase da esclerose, né? Porque a gente tem muita informação o tempo todo, até os jovens estão esclerosados, né? Mas a gente está nessa fase, todo mundo brinca, o meu Alzheimer está avançado, não sei o quê, mas é por isso, é muita informação e a gente não para um tempo para se deter, né, mais profundamente. Então esse exercício retrospectivo, ele é melhor do que tomar qualquer calmante à noite, tá? E muitas vezes você descobre coisas que você pode fazer. Claro. Podemos. Deixa eu ver aqui só em qual slide que eu estou. Eu só vou saber se eu tiver. Ah, tá. 27, né? Tá bom. Só tem mais 13. Já passei 27. Então vamos dar uma paradinha. Mas deixa eu falar então só desse slide que já apareceu e eu paro. Então, os três principais sentimentos que atuam terapeuticamente no ser humano, segundo Rudolf Steiner, são esses três, tá? Que a gente sempre tem que cultivar. É a fé, o amor e a esperança. Porque até aquele cara que é ateu, se você for ver, ele tem fé em alguma coisa, né? Ele diz que é ateu porque não acredita em Deus. Mas ele acredita numa força do universo, ele acredita... Sempre tem alguma coisa para ele acreditar. Então, a fé a gente tem que lembrar de manter. Ateu, graças a Deus, né? Pois é. Vamos dar uma paradinha então? Tem que ter em mente, né? O conceito patogênico e o conceito salutogênico. Por quê?
Porque às vezes você tem que intervir de forma a olhar para o conceito patogênico, não tem jeito, né? Então, como é que é o conceito patogênico? Foco na patogênese, intervenções físicas, bioquímicas, inibição da bioquímica, orientação analítica quantitativa, o paciente passivo, né? O ideal é uma intervenção precisa, adição de fatores únicos, salve a pessoa que está se afogando, e tanto quanto necessário. Né? Então, lógico, eu já trabalhei em grandes pronto-socorros ao longo da minha vida, né? Souza Guiar, Salgado Filho, Hospital da Pós, e lá não tinha jeito, né? O cara chegava baleado, eu não posso chegar e fazer antroposofia para ele melhorar, né? E até no outro dia eu achei interessante porque quando eu era residente de cirurgia pediátrica, né? Lá no fundão, eu recebi um pai com uma criança, né? Para operar. Aí ele olhou assim para mim e falou assim: "O senhor é a doutora Gladys, né?" Eu falei: "Sou." Por quê? Ele falou assim: "A senhora salvou minha vida há muitos anos atrás." Ele levantou a blusa assim, tinha uma laparotomia que vinha daqui até aqui, né? Um corte assim. Aí ele me lembrou, falou assim: "Eu bati de carro, explodiu meu baço, eu cheguei lá à morte, a senhora me operou, tirou meu baço e tal, eu fiquei bem, sobrevivi, estou vivo aqui para casar, ter filho e estar aqui trazendo meu filho." Então assim, tem horas que não tem jeito, né? Você tem que fazer o que você tem que fazer. Mas existem outras coisas que você vai fazer aqui, né? Então aqui você está salvando a pessoa que está se afogando, né? A pessoa está precisando de alguma intervenção, um medicamento alopático, uma coisa, você vai fazer, não tem jeito. Mas o conceito salutogênico é sempre o que vai ter que vir depois, né? Foco na geração de saúde, constituição, estilo de vida, estímulo aos processos de saúde, orientação qualitativa, né? O paciente ativo, ideal é uma dinâmica global e a combinação e composição de efeitos, que é ensinar a nadar, tá? E o tanto quanto possível. O médico tem que saber que a gente muitas vezes não vai conseguir curar, mas existe uma cura até na não cura, né? É um outro tipo de cura. Às vezes você não vai curar o corpo físico, porque já, de alguma maneira, ele já está tão bombardeado que não tem como, mas às vezes você consegue uma cura espiritual para aquele paciente, uma cura emocional e tanto resgate que ele faz a partir daquele adoecimento do corpo, né? Que o corpo tem validade mesmo, não tem jeito. A gente recebe, quando a gente nasce, um potinho de corpo etérico, tá? Nosso corpo etérico é aquele que é o da vitalidade. E esse corpo, ele tem validade ali. Você pode gastar mais rápido ou menos rápido, né? E a escolha é sua, mas que ele vai acabar um dia, ele vai acabar. Mas se você estiver velhinho, ainda com o potinho quase cheio, você vai estar bombando. Então, na visão antroposófica, os obstáculos na vida são vistos como úteis à individualidade em desenvolvimento. Ser saudável não é simplesmente não ter doenças, mas aprender a lidar com elas. Doença não como contrário de saúde, e sim como uma condição para a saúde e uma ferramenta para a cura. Toda cura é um passo no processo de desenvolvimento do indivíduo que leva à formação de novas capacidades, num sentido mais profundo. Mais que a supressão de manifestações da doença, representa a sua transformação nesse sentido. É aquilo que eu falei, muitas vezes você não vai curar a doença em si, mas o ser, o indivíduo, vai ser curado de uma outra forma, né? E o que podemos fazer no processo de cura e promoção da salutogênese? Primeiro, ampliar a nossa consciência, investir em promover o equilíbrio em todos os setores, né? Espiritual, afetivo, profissional, estilo de vida, comportamental, relacional. Buscar autoconhecimento e relações humanas verdadeiras com o meio ambiente e com a nossa espiritualidade. Olhar para dentro de nós e para o mundo sem julgamentos. Procurar, nada que vocês já ouvem aqui, né? No centro, né? Fala isso. O Arthur também não deve ter falado nada disso. Para vocês verem que os caminhos são muitos. A verdade, ela é uma só.
Depende da forma como você veste ela e diz de outras formas, mas ela é uma só. Nós escutamos, mas a forma como usamos Sim, ou não usamos, né? Que eu acho que a gente não usa mais do que mais falar, melhor. Sim, eu estava falando para ele, a gente precisa ser lembrado o tempo todo. Os médicos precisam ser lembrados o tempo todo, porque a gente cai na nossa própria armadilha. A gente fala, come bem, dorme bem, a gente olha, a gente está dormindo mal, comendo mal, né? Então, que isso? Bom, procurar hábitos de vida mais saudáveis, né, em relação à alimentação, sono, exercícios, lazer, o uso de eletrônicos, ou seja, tem aquele equilíbrio entre revitalizar, desintoxicar, né, e se intoxicar. Praticar valores fundamentais do ser humano: honestidade, sinceridade, gentileza, verdade, compaixão, acolhimento, consideração, respeito e amor. E é aquilo que a gente fala, não adianta a gente representar papéis, né? Muitas vezes você está lá na igreja, ou está no centro, ou está não sei o quê, aí ali você é aquela coisa, Deus e não sei o quê, aí sai de lá, você está brigando com todo mundo, jogando papel no chão, no lixo, no lixo, jogando, discutindo, sendo egoísta, e não está percebendo que o que se quer é que você leve aquele pequeno ensinamento para você praticar ali fora. E não adianta a gente ter uma visão assim muito larga, né? Eu quero fazer a diferença no mundo, que eu vou fazer isso, eu vou ser isso. Está ótimo se você conseguir bem, mas vai ter muito mais valor se você olhar aqui, ó. Você vai transformar o que você está fazendo. Olha o que você está comendo, o lixo que você está produzindo, como você está gerenciando as suas emoções e o seu entorno, né? Você vai aqui ajudar uma pessoa aqui, ajudar outra ali, dar uma palestra, formar um centro, dar uma palestra, estarem aqui ouvindo, né, no calor do cão de tarde, essa palestra. Então, são todos os movimentos que parecem que são insignificantes, mas que não são. Se todo mundo fizesse esse movimento aqui em torno, junta um com o outro, a gente estava mudando o mundo, né? Mas a pessoa fica paralisada e fala, o que eu vou fazer? Essa minha atitude aqui não vai mudar em nada. Vai mudar sim, né? Aquela questão que eu comecei a separar lixo reciclável de não reciclável antes do meu prédio separar. Aí eu falava, eu era chata, né? Falava com as minhas filhas, todo mundo dizia, tem que separar, isso aqui é plástico, não vai aqui, isso não... Mãe, eles vão misturar tudo, ninguém se separa. Eu falei, não importa, eu estou separando, estou fazendo a minha parte, estou ensinando a vocês a fazer. Quando eles mudarem, a gente já vai estar craque, entendeu? Porque se for deixar para fazer depois que mudar, aí vai se confundir tudo, igual que está confundindo aqui, vai confundir também. Então vamos fazer. Aí quando o prédio começou com o esquema de lixo reciclável, não? A gente já estava esperto lá, não foi nem sacrifício, entendeu? Então não adianta a gente pensar porque o outro não está fazendo, porque o país não está fazendo, porque isso não está acontecendo, que a gente também não vai fazer. Vamos fazer nossa parte, porque isso aí impacta demais, não só fisicamente como energeticamente, tá? Isso já é respeito e amor. Exatamente. Então, agradecer pela vida, pelos desafios, né? Pelas pessoas que cruzam o nosso caminho, pelo aquele chato que fica implicando com você no trabalho, aquela pessoa que, meu Deus do céu, por que eu tenho que trabalhar com essa pessoa? É porque você tem que aprender a lidar com essa pessoa, você não está ainda, porque a vida não coloca, né, nenhuma prova se a gente já tirou 10. Se você continua reincidentemente acontecendo uma coisa com você, é porque você tem coisa para aprender ali, coisa para fazer ali. Não adianta você achar que não, eu já sei lidar com isso, não sei por que está acontecendo de novo. Se você não sabe por quê, é porque você não fez o seu trabalho. Bom, fazer as pausas, né? Isso é importante, a gente não faz mais, né? Vamos parar um pouquinho, vamos respirar, aquilo que ela fez antes de começar, né? Qualquer trabalho, qualquer coisa que a gente vai fazer, respira, se acalma. Eu vou ter que discutir com uma pessoa, não, para 2 minutos, respira, a discussão já não vai ser tão calorosa, né? Então, quando não quer, 2 não brigam. O problema é que vai chegando uma hora que aquela pessoa atinge aquele egozinho que você estava lá escondido, que você não queria ver. E aí ele ressurge, né, poderoso. Desenvolver a resiliência espiritual.
papel do médico, né, antroposófico, é estimular a salutogênese em relação a si mesmo, que também não é fácil. Aí você fala assim, não, então dentro da sociedade antroposófica, todo mundo lá não, tem briga pra caramba, discussão, o médico nem sempre faz o que ele fala, é como em todos os lugares, né? Como a gente sabe que a gente até brinca, tem os caras que vão no centro espírita, que são espíritas de corpo também, né? Tem os caras que são católicos de pau oco. Então tem e tem médico também que é totalmente desequilibrado, mesmo dentro da antroposofia. Então você vai encontrar isso assim. É natural, às vezes a gente está aqui, infelizmente, para isso, né? Para cair, mas você tem que ter. O importante é desenvolver consciência. Eu falo assim, minha filha às vezes briga, faz uma coisa errada, fala, não tem problema. Mas vai lá e pede desculpas, porque isso mostra que você se conscientizou, você tomou consciência de que aquilo não era a atitude melhor que você fazer, e você se expôs e pediu desculpa. Ah, mas o outro não vai entender, não importa, importa é o seu trabalho, o do outro é do outro. O que ele não fez ou deixou de fazer é problema dele. O que você não fez ou deixou de fazer é seu problema, né? Então, a liberdade é uma coisa importante da gente perceber. Que liberdade é essa? Que assim, o cara fez um negócio que eu não gosto, aí eu faço um negócio que eu não gosto pra ele, entendeu? O outro fez um negócio que eu gosto, eu faço uma coisa que eu gosto pra ele. Eu tô sendo livre, eu tô sendo eu? Não. Eu tô sendo o que o outro quer que eu seja. Então, se o outro quiser me irritar, tirar do centro, eu faço. Ele me irrita, ele já sabe onde é o meu calo, ele já sabe que eu vou destemperar e tudo. Então, eu tô na mão do cara. Eu não sou livre. Eu destempero na hora que ele quer que eu destempere. Então, se ele quiser me botar mal numa situação, ele vai chegar lá, pisar no meu calo e eu vou... Então, que liberdade é essa? Liberdade é quando você, apesar do que vem de externo, você para e fala assim, não, eu não sou isso não vai me atingir, entendeu? Vou parar, faz a pausa, respira, fala assim, tem outra maneira de reagir, porque senão eu vou ser, eu não sou assim. Então você sorri, aí todo mundo fala assim, eu vou ser otário, né? Porque eu não estou brigando, porque eu não estou respondendo, o cara vai achar que eu sou um otário, que eu sou sempre passivo. Não é isso. E a pessoa vai perceber, ela vai ficar no ridículo muitas vezes, entendeu? Porque você acha que não, mas as pessoas que estão em volta estão percebendo. Você vai simplesmente ficar na sua, manter a sua nobreza de caráter. Nem que depois você precise se beliscar para isso. Mas... E aí você vai ver, cara, foi bem melhor para mim, para o ambiente, para tudo. E esse eu estou exercendo a minha liberdade de ser humano. Bom, envolver o paciente no tratamento, que isso é muito importante, tá? Você não querer achar que é você que vai curar, porque é a pessoa que vai se curar. Você vai estar ali para amparar, para ajudar, mas é o outro que vai se curar. Entender que educar não é você incutir conceitos. Isso então a gente está fazendo pra caramba com as crianças, né? Você incute conceitos e ideias, mas não, educar é você fazer vir à tona o potencial que aquele ser humano tem. E muitas vezes aquele potencial não é o que você idealiza para aquela pessoa ou para aquela criança. Então você vai educar, mas fazendo com que despertar dentro da pessoa o eu divino, despertar dentro da pessoa os dons, né? E com isso você pode impor. Quando você impõe ideias, a pessoa já fica com as suas ideias, ela não é mais ela não é mais um indivíduo. Então você está matando a individualidade da pessoa e não ajudando. Acolher, ser gentil, explicar, eu faço questão de explicar tudo o que eu estou fazendo, porque como você vai conseguir um parceiro se ele não sabe, ou não sabe qual é o meu próximo passo? Estava contando para ele que as pessoas falam assim, você é maluca, você dá seu telefone para tudo que é paciente de hospital público, você é doida, a sua vida deve ser inferno. Eu falei, não, eles sabem que eles não me ligam muito. Mas por quê? Porque eu expliquei tudo, eu falo tudo. Eu só quero que ele me ligue realmente se ele teve um problema. Então quando ele me liga, eu fico até feliz, porque em vez dele correr para o pronto-socorro, ele me liga e eu resolvo às vezes no telefone, troco a medicação ou falo alguma coisa que ele pode resolver sem precisar ir para a fila, ir para o SUS e dar um problema muito maior. Então, eu, sinceramente, não sou atormentada, não sou. E aí eles ficam, mas
se eu der uma coisa, minha vida vai ficar infernal. Eu falei, é claro, você provavelmente não explica nada, nem a sua receita eles conseguem ler, como é que você vai querer, né? Porque eu faço questão, eu falo assim, a minha letra não é bonita, mas ela é totalmente legível. Ela é muito clara, toda redondinha, para entender. Eu entrego a receita, ele não sabe o que eu passei, o que eu não falei. Aí ele olha ali, caraca, o que é isso? Não sei o que eu vou tomar, entrega para o farmacêutico. Mas farmacêutico, se acha que entendeu, te entregou alguma coisa que você acha que foi o que o médico passou. E aí você vai tomar aquilo. E você toma tranquilo. Eu acho impressionante também. Eu falo assim, você não perguntou para o médico o que vai ser? Aonde que você vai fazer esse exame? Não. Eu falei, caraca, vai ser em você. Você vai tomar e você não perguntou o que vai ser feito, né? Porque você é mais fácil deixar os outros fazerem para você. Sempre é mais fácil, entendeu? As pessoas... Mas isso, ó, lembra que é do nosso passado animalesco, né? Onde a gente seguia num espírito coletivo. Agora nós somos espíritos individualizados e temos que cumprir a nossa missão. E a outra coisa é essa, aceitar as limitações sem desistir ou desanimar. É aquela vontade de curar. Então eu via muito isso quando eu estava na formação, pacientes com câncer em fase terminal. Quer ver médico sumir é nesse tipo de paciente, desaparece. Então, principalmente cirurgião, né? Porque o cirurgião foi lá, operou, era um câncer, está cheio de metástase, não tem mais nada para fazer, some. Não tem, o que eu vou fazer? Não tem. Isso é uma angústia do médico. Muitas vezes não é maldade, não. Ele não sabe lidar com aquilo, de ver o outro morrer, de não ter nada para fazer, né? Só que tem muita coisa para fazer. Eu vivia perambulando pelo hospital e às vezes eu via uma senhorinha, aí eu sentava do lado dela, às vezes passava a madrugada conversando, aí ela falava do neto, ela descobria milhões de coisas, às vezes eu chamava um parente que ela queria rever, que há muito tempo não revia, e você sentia que aquilo ali dava um acolhimento, dava uma coisa assim que pode-se considerar que seja quase uma cura, né? Você está fazendo alguma coisa para ajudar aquela pessoa a descobrir alguma coisa. Não abandonar ela, imagina, a pessoa está lá, prestes a morrer e vai ser abandonada, né? Que coisa mais estranha. Hoje em dia já se criou até essa questão dos cuidados paliativos, mas isso não tinha que ser uma coisa o médico estuda cuidados paliativos, né? O negócio da especialização. Todo médico devia estar preparado para fazer cuidados paliativos na hora que o seu paciente entrasse num momento desse, entendeu? Mas não é o que acontece, né? Então, mas não é fácil, é difícil. Eu lembro, isso deve ter uns 10 anos mais ou menos, que nosso andar da cirurgia pediátrica é o mesmo andar da hematologia. E os pacientes da hematologia pediátrica são pacientes complicados porque eles têm doenças graves, têm leucemia, têm câncer, muitos morrem, eles têm que passar por quimioterapia, muitas vezes radioterapia, então são pacientes sofridos. Mas por incrível que pareça, eles são pacientes maduros, embora sejam crianças, porque acho que eles têm que lidar com tanta diversidade que eles até têm uma resiliência espiritual que é maior do que a das outras crianças que a gente vê. E tinha um garotinho que ele estava em tratamento lá, ele estava fazendo quimioterapia, carequinha, corria para um lado, corria para o outro. Um dia ele puxou assim a minha calça e falou assim, você é a Xuxa, né? Eu estava mais loura, né? Tinha o cabelo assim, tão mais parecido. Eu falei assim, não, eu não sou Xuxa, eu sou a Tia Gladys. Aí, não, você é a Xuxa. Aí a mãe dele falou assim, é que ele é apaixonado pela Xuxa, ele tem todos os recortes, tudo isso, não sei o quê, então ele gosta de ver Xuxa em todo mundo. Mas aí chegava no dia seguinte, ele, você é a Xuxa, não é? Eu falei, não, aí só que de uma hora eu desisti, né? Eu falei, tá bom, eu sou a Xuxa. Porque ele me encarnou de Xuxa, eu falei, tá bom, eu sou a Xuxa. Então todo dia eu brincava com ele brincava comigo, eu ia lá, não era nem meu paciente, era da hemato, não tinha nada cirúrgico, a gente só é chamado quando é para biopsiar gânglio, fazer alguma coisa assim. Aí eu entrava na enfermaria, sempre dava um tchau para ele. E um dia a Xuxa foi ao Hospital da Lagoa, pelo Renascer lá, fazer uma visita aos pacientes oncológicos e tudo. E aí todo mundo falou, você tem que vir aqui falar com o Michael, ele é apaixonado por você, tem todos os seus recortes, ele é ótimo. Tá bom, aí ela foi lá falar com ele. Aí ele chegou lá e falou assim, você não é a Xuxa. Aí ela, como assim você chama? A Xuxa já esteve aqui de manhã falando comigo? Então assim, é aquela coisa do link que ele fez comigo, não sei porquê.
E aí esse garoto, infelizmente, ele evoluiu mal, não se curou da leucemia. E um dia eu estava de plantão, naquela época eu ainda dava plantão no Hospital do Arco, dormia lá. E aí a enfermagem veio me chamar, falou assim, olha, o Michael, ele está muito mal. Não sei se ele passa de hoje, mas ele quer falar com você. Aí eu fui lá. E é difícil, é o que eu tô falando, é difícil pra gente também. Então eu sentei lá do lado dele, dei a mão, e aí ele estava realmente indo, né? E aí ele falou pra mim, olhou pra mim no olho e falou assim, tia, eu vou morrer, não vou. Aí eu falei, cara, o que eu falo agora? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, todos nós vamos. Essa é uma notícia que eu tenho que te dar, eu vou morrer, todo mundo vai morrer. A gente só não tem domínio de saber quando. Mas isso não tem que ter medo, porque isso é uma coisa natural que acontece com todo mundo. Aí ele riu pra mim e falou, tá bom, Xuxa. Fechou o olho, dormiu e morreu. Entendeu? Com a mão dada comigo. Então assim, eu não sabia o que eu ia falar, eu não sei se o que eu falei foi bom, se foi ruim, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Tem que dar algum conforto para aquela pessoa. E eu acho que aquela criança, de alguma maneira, eu dei, porque na hora que eu falei aquilo, ele riu, né? E foi. E ele talvez não estivesse querendo ir por alguma angústia, algum medo. Então a gente sempre, qualquer um, não é só um médico, qualquer pessoa pode dar alguma coisa. Então a gente não tem que fugir disso, porque é duro pra gente, a gente pode chorar com o outro também, né? E muitas vezes chorar com o outro, que as pessoas falam assim, não quero chorar na frente do paciente, senão ele vai achar que... Não, você vai chorar, eu estou chorando também porque eu estou emotivo, porque isso está me tocando, né? Não necessariamente você está morrendo porque eu estou chorando, você dá licença, mas eu também quero chorar, sabe? Tem que ter essa franqueza que os pacientes sentem, entende? E a gente tem que aceitar a nossa limitação. Não somos deuses, né? A diferença entre Deus e cirurgião, a gente brincava muito nisso, é que Deus não acha que é cirurgião. Bom, então, os hospitais antroposóficos. Os hospitais antroposóficos, a gente, aqui no Brasil, nós estamos engatinhando como sempre, né? Nós somos um país novo, bebê, então nós estamos engatinhando muitas coisas. Mas lá fora já tem vários hospitais antroposóficos. Como é que é um hospital antroposófico? É tudo de bom que a gente queria. Porque tem todo o armamentário e todos os médicos são formados em medicina alopática, mas eles têm também a formação antroposófica, que tem tudo isso que eu falei à disposição. Porque aqui é assim, eu acho que você é melhorar com a euritmia, mas a euritmista só tem em São Paulo. Você vai para São Paulo, pega um voo e faz euritmia. Não. Aí o médico, né, tem que aprender a fazer um pouco de euritmia para poder ensinar, que não é a mesma coisa, mas você faz o melhor que você consegue, né? Porque eu sei que o M vai ajudar, parece um pouco do Tai Chi, sabia? O M vai ajudar aquele paciente a se equilibrar na parte, vai dar aquela pausa que ele está precisando. Aí você tem que aprender o euritmia, que não deveria ser assim. Tem o euritmista para isso, porque você pode se dedicar melhor ao que você faz. Mas aqui, infelizmente, a gente, desde empurrar a maca até limpar a sala para poder não ser suspensa nenhuma cirurgia, fazer a cirurgia, tratar do paciente, a gente tem que fazer tudo, né? Isso dá um desgaste muito grande. Então, tem todos esses hospitais, né? Na Alemanha, na Suíça, na Suécia, e ainda tem outros espalhados ainda pelo mundo, né? Isso aqui é a Fielder Clinic, que ela é um hospital comunitário sem fins lucrativos, que tem departamento de anestesia, cirurgia geral, ginecologia, pediatria, cuidado intensivo, medicina paliativa, tem tudo, né? Olha só, o esquema da clínica. No Centro de Oncologia Integrativa, uma das coisas que a medicina antroposófica está bem voltada atualmente é para pacientes oncológicos, né? Porque a gente sente que isso que é um problema muito grande para a medicina tradicional, né? Chega um ponto em que você não tem nada para fazer e aí você meio que joga a toalha, se afasta do paciente. Então tem aquela questão da medicina cuidados paliativos, mas a gente está tentando descobrir a biografia do paciente com câncer.
para de alguma maneira conseguir que a gente conhece, né, vários casos de pessoas com cânceres indanáveis e que depois fazem determinados tipos de tratamento e que some o câncer, ninguém sabe por que sumiu, né? Mas então tem toda essa parte voltada também para a oncologia, né? E eles fazem fisioterapia, hipertermia, nutrição, psico-oncologia, uma gama completa de terapias antroposóficas especiais. O viscum é uma planta que está muito estudada e já está comprovada que tem uma melhora muito grande em muitos tipos de câncer, né? A terapia artística, euritmia, e você descobre que, sim, por exemplo, tem pacientes com câncer que estão lá, você vai ter que fazer uma quimioterapia, uma radioterapia, e ele decide, não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer terapia artística, eu quero, sabe, no final da minha vida, ficar bem. E na terapia artística ele faz todo um trabalho interno, que aquilo ali ele já cresceu 10 anos em um, então ele já pode morrer, seja de câncer, seja de velhice, seja de infarto, entendeu? Então a gente tem que respeitar também o paciente e o tempo dele. Isso aí é o que tem escrito lá, tem uma placa, né, na frente da Fider Clinic que fala isso aqui. Eu vou ler porque é bem bonito. A medicina, um resumo de tudo que eu já falei, né? A medicina antroposófica é reconhecida pelo legislativo na Alemanha como uma opção de terapia especial. É praticada em mais de 40 países em todo o mundo. A Fider Clinic é uma das 3 principais clínicas orientadas para a antroposofia, com uma ordem básica de serviço na Alemanha. No total, existem mais de 2.000 médicos antroposóficos e 15 hospitais antroposóficos ou clínicas de reabilitação ou departamentos administrativos na Alemanha. Todos os médicos, terapeutas e enfermeiros antroposóficos estão unidos por uma imagem comum do homem como uma unidade de corpo, alma e espírito. Cada pessoa tem poderes de cura, que estimulamos e apoiamos através do tratamento. As doenças podem ser entendidas como desafios dolorosos com oportunidades de desenvolvimento na vida. Os médicos, terapeutas e enfermeiras veem como sua tarefa ajudar no alívio do sofrimento e na cura da doença. Todo médico antroposófico é treinado em medicina científica moderna, conhece todos os métodos de diagnóstico e terapias relevantes para a sua área de especialização. Além disso, os médicos antroposóficos são proficientes em uma ampla gama de tratamentos complementares, que incluem medicamentos fitoterápicos, homeopáticos e antroposóficos. Por meio de terapeutas e enfermeiras especialmente treinados, a medicina antroposófica também oferece terapias de enfermagem, artísticas, euritmia, psicoterapia de base biográfica, com base em antroposofia. Com essas ofertas, estendem a medicina convencional em diagnóstico, cuidados e terapia. Então, é só uma extensão. E aqui, está um pouco alto, né, mas é porque não está aparecendo, mas eu sei. As escolhas são inerentes da condição humana, né, que eu falei, quando a gente ganha o corpo espiritual, a gente ganha poder de escolha. Então, sempre temos escolhas a fazer. E quando achamos que não podemos mudar nada ao redor, temos o poder de escolher como lidamos com isso. Essas escolhas, de alguma forma, afetam tudo ao nosso redor. Então, assim, quando você acha que não tem nada a fazer, sempre tem. Você vai escolher como você lida com isso e isso vai afetar o seu exemplo, tudo vai afetar ao redor. E aí tem essa frase budista que eu gosto, né, que fala: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, sofrer com aquela dor, ficar naquela para sempre, é você que escolhe. Ou você lida bem com aquilo ou não. Então a gente sempre tem escolha, gente, mesmo quando a gente acha que não tem. Steiner tinha 2 frases importantes. O fundamento de todo ato de curar não segue a ideia de uma reparação, mas a do desenvolvimento. A importância da vontade de curar do médico e da vontade de se curar do paciente. Então, isso é uma importância muito grande para qualquer tratamento antroposófico. O médico deve sempre considerar o bem de toda a humanidade ao ajudar individualmente uma pessoa, pois o ser humano faz parte de um todo e o influencia, conscientemente ou não, pela forma como lida interna e externamente consigo próprio e com as outras pessoas.
E aí, para terminar, eu queria colocar frases de outras pessoas, para não dizer que é só a antroposofia realmente que pensa assim, né? Tem tanta gente pensando igual. A Madre Teresa já dizia: a todos que sofrem e estão sós, dê sempre um sorriso. Não lhes proporcione apenas seus cuidados, mas também seu coração. Não devemos deixar que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Isso, para mim, foi uma frase dela que eu tento colocar assim: o paciente chegou para mim, posso não saber o que eu vou fazer, mas ele tem que sair melhor. Nem que seja melhor de ânimo, melhor. Não dá para ele sair daqui pior do que ele entrou, ou do mesmo jeito. E Mahatma Gandhi também dizia: aquilo que não dizemos se acumula no corpo, se transformando em noites sem dormir, nós na garganta, nostalgia, dúvidas, insatisfação e tristeza. O que não dizemos não morre, nos mata. Temos que ser a mudança que queremos por nós.